Muito bem, gente. Então, queria começar a nossa aula de hoje falando especificamente, né, antes de tudo, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, sobre a nossa AV1, tá bom? Então, acho que vocês já devem ter visto, né, o calendário divulgado pela coordenação e que a nossa AV1 ficou para o dia 13 de outubro. Então, de hoje a 15 dias. E eu queria apresentar para vocês o nosso cronograma de disciplinas para que todo mundo ficasse bem ciente, né, de quais conteúdos que vão ser cobrados, estilo de prova, etc. e tal, para facilitar aí, né, para a vida de todos nós. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Esse é o nosso cronograma de disciplinas, que está disponível para vocês no Unileão Digital, né, desde o início do semestre. E esses são os conteúdos que a gente já viu, gente. Então, nossa AV1 vai ter como conteúdo, né, o histórico do direito urbanístico, na verdade, não é nem propriamente do direito urbanístico somente, né, mas é do fenômeno da urbanização na Europa, todos aqueles eventos históricos que a gente discutiu em sala de aula, a Revolução Industrial, os conceitos de urbanismo, urbanização, urbanificação, né, os impactos da Carta de Atenas, as características dos movimentos urbanistas, né, o urbanismo social, o urbanismo estético, o urbanismo sanitarista, enfim, todas aquelas questões que a gente discutiu na primeira semana de aula. Aqui está o material de leitura, né, disponível, só acessar o cronograma de disciplina. No Unileão Digital, eu já deixei para vocês a gravação de todas as nossas aulas, todos os slides, então também é só consultar se você desejar. O outro conteúdo que a gente viu foi essa questão histórica no Brasil, então todas aquelas nossas discussões sobre a questão de que a urbanização no Brasil é um fenômeno super recente, é dos anos 50 do século XX para cá, a questão do crescimento das cidades, né, do impacto do surgimento das periferias, né, a questão dos movimentos em prol de uma ordem urbanística anteriores à Constituição de 88. E aí eu sugiro muitíssimo que vocês assistam aquele vídeo que a gente, se eu não me engano, foi na aula atrasada, acho que foi antes do feriado, que a gente viu um vídeo que até tinha a Hermínia Maricato e outros nomes aí do urbanismo nacional, que tinha vários conceitos ali, né? Tinham vários conceitos importantes para a nossa disciplina, né? A questão do crescimento vertical, do crescimento horizontal, a cidade como um organismo vivo e dinâmico. Está aqui, né, o link e está aqui a indicação dos materiais de leitura, então, desses conteúdos. Fora isso, a gente vai ter também o nosso conteúdo da semana passada, dos princípios do direito urbanístico. Inclusive, semana passada, a gente resolveu algumas questões de concurso público, né, que cobravam essa questão dos princípios e tudo mais, justamente para a gente já ter ali um certo treinamento, ver como é que essas questões costumam ser cobradas. E aí a gente vai ter na prova todos aqueles princípios que a gente estudou na aula da semana passada: gestão democrática, coesão dinâmica, compartilhamento do ônus e bônus, o urbanismo como uma função pública, a sustentabilidade, enfim, tudo aquilo que a gente conversou na aula da semana anterior. E o conteúdo de hoje, né, que é o conteúdo do capítulo da política urbana na Constituição Federal de 88. Então, nosso conteúdo ele vem até aqui, né, que é justamente a aula do dia 29 de setembro. Graças a Deus, a gente está conseguindo cumprir o cronograma bem certinho, né, não estamos atrasados, de acordo com o que a gente tinha previsto no início do semestre. E aí, na semana que vem, pessoal, né, eu tinha previsto no cronograma que seria a nossa AV1. Não foi o caso, né? Não sei se foram vocês ou se foi a coordenação que propôs essa data para o dia 13. Mas o fato é que, no dia 13, a gente estaria vendo um outro conteúdo, né, novo, que seria a questão do Estatuto das Cidades, a gente vê essas diretrizes gerais da política urbana. E aí eu vou fazer o seguinte, né, como a prova vai acontecer dia 13, eu pensei em inverter e ministrar esse conteúdo, né, que seria ministrado no dia 13 na semana que vem. Mas quem vai me dizer isso é a realidade prática da quantidade de pessoas em sala de aula. Eu imagino que no horário AB vocês estarão fazendo prova, e aí, se realmente não tiver uma quantidade suficiente de pessoas para estarem ao vivo para eu ministrar o conteúdo, eu vou optar por
dar continuidade ao conteúdo novo somente na semana seguinte. E aí vou ficar disponível aqui no horário para a gente fazer retomada de conhecimento, revisão e tudo mais. Mas se a gente tiver uma quantidade boa de gente, tipo isso, né, 20 pessoas, até com 18 pessoas, eu acho que dá para a gente dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Então, estou explicando isso porque eu imagino que vocês devam ter um período de prova, né, de 4 horas de duração, e aí fica, talvez, compromete, né, acho que fica complicado estar fazendo prova e eu estar ministrando conteúdo novo no horário, você ter que ver essa gravação depois. Então, nesse sentido, eu flexibilizarei a frequência, não farei frequência, e vou ministrar conteúdo novo a depender da quantidade de pessoas que estejam aqui em sala de aula virtual. Tranquilo? Nossa prova vai ter 5 questões, vai ser aquele modelo bem tradicional mesmo de avaliação que a gente já faz, né? 3 questões objetivas, naquele estilo de concurso público, ENAD, OAB, que vocês já estão para lá de acostumados, e 2 questões subjetivas, né? Envolvendo ali estudos de caso, onde provavelmente vocês irão solucionar os estudos de caso a partir da aplicação dos princípios do direito urbanístico e desse conteúdo de hoje, né, da política urbana do país. Tranquilo, pessoal? A prova vai ficar disponível às 18 horas, pontualmente, do dia 13. Então, 6 horas da tarde eu deixo a prova para vocês e vou deixá-la disponível até às 23 horas e 59 minutos. Então, vai ser um tempinho maior do que as 4 horas, né, que seria o mínimo, mas também não é mais aquela perspectiva de deixar 24 horas até o outro dia e tudo mais. Então, vocês fiquem atentos ao prazo, por favor, porque a perda do prazo, né, incorre na necessidade aí de realização de avaliação de segunda chamada. Então, dia 13, 18 horas, aliás, desculpa, gente, não é 18 horas, vocês são a turma do horário CD, me perdoem, né? Às 20 horas, deixo a prova disponível até às 23 horas e 59 minutos, tá bom? Alguma dúvida? Sobre a AV1? Pois é, Viviane, é uma orientação institucional, né? Mas aí é verdade, vai ficar. Gente, seguinte, eu estou fazendo, né? Estava usando pelo horário AB, então eu não posso disponibilizar a prova no horário AB para não comprometer aí o horário do outro professor, mas eu vou deixar além das 4 horas, tá bom? A gente deixa aí de 8 da noite até, sei lá, 2 da madrugada, enfim. E vocês tenham mais tempo do que as 4 horas, tá bom? Só não posso deixar até o outro dia pela manhã, mas deixo ali entrar pela madrugada para que o tempo fique superior a 4 horas de duração, da mesma forma que eu vou fazer, né, com a turma do horário AB. Viu? Mas eu tenho certeza que não vai ser necessário, porque, como eu disse para vocês, são apenas 3 questões objetivas e 2 questões abertas. Então, não é uma prova que vai exigir, né, todo esse tempo, toda essa demanda de tempo de vocês. É muito mais para prevenir aí os problemas de internet, conexão, essa coisa toda. Ok? Muito bem. Então, se não há dúvidas sobre a AV1, a gente vai começar, então, o nosso conteúdo de hoje, né, que é falar sobre a política urbana do Brasil. E aí, gente, eu vou retomar aqui algumas questões, meio que para a gente ir aquecendo aí os motores, né, trazendo aqui algumas lembranças. Então, vamos nós. É importante, antes de tudo, que a gente diferencie, né, de forma bem vulgar, bem superficial, só mesmo para nos ajudar aqui no melhor entendimento da nossa temática, a diferença entre política de Estado e política de governo, né? Então, quando a gente está falando sobre a nossa política urbana, a gente está falando da política de Estado, né? Nós sabemos que a política de Estado ela tem um grau de estabilidade muito maior, né? E que essa
política de Estado, política necessariamente, né, envolve esse processo de escolha. Então, essas escolhas que nós fizemos sobre o tipo de Estado que nós gostaríamos de ter, está de forma completa, né, ali fundamentada na Constituição Federal de 88, né? Então, essa política de Estado, ela goza de uma maior estabilidade porque são aqueles valores fundamentais, né, fundantes do nosso Estado, são as diretrizes básicas que nós iremos cumprir. A política de governo, por sua vez, ela obviamente terá compromisso, ela deverá seguir, né, a busca pela implementação dessa política de Estado. Porém, ela vai ter um grau de rotatividade, né, de estabilidade menor, tendo em vista que essa política de governo ela vai ser muito mais impactada pela mudança de partidos políticos, né, de figuras em status de poder, né, essa mudança que acontece de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, enfim, e que acaba, portanto, conduzindo as diretrizes das nossas políticas públicas, que já serão uma outra coisa, né? A política pública já é ali um instrumento, né? O conjunto de ações, de projetos, de programas que serão implementados, que serão acompanhados pelo Estado para que torne possível, né, a garantia das políticas de governo que tem que acontecer em consonância com a política de Estado. Então, nossa aula hoje ela é dedicada a uma política de Estado, que é justamente a política urbana, né? Nunca antes na história desse país nós havíamos tido uma política urbana constitucionalmente assegurada, né? E isso não está dissociado de um fato histórico, que é justamente o fato de que nós, até os anos 50 do século XX, quando eu digo nós, né, nós, Brasil, nós éramos uma população eminentemente rural. Então, não à toa, as constituições anteriores, elas não terem dado esse grau de importância a uma política urbana, tendo em vista que os problemas da urbanização, eles não tinham o potencial de ferir, né, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento econômico do país, como passaram a ter, especialmente a partir dos anos 50 do século XX, quando a maioria da população já está concentrada no espaço urbano. Então, nós temos muito a comemorar quando a gente traz essa perspectiva de que temos uma política de Estado constitucionalmente assegurada a respeito do urbanismo, de como deve ser conduzida a solução dos problemas gerados pela urbanização, mas, por outro lado, precisamos reconhecer que é uma política bastante tímida, né? Nós vamos ter ali apenas 2 artigos, é o objeto da nossa aula de hoje, né, da nossa análise de hoje, apenas 2 artigos da Constituição Federal para tratar dessa política, né? O artigo 182 e o artigo 183. Então, ela é apresentada, a gente precisa reconhecer, né, que há ali um grande relevo, pelo status, né, de estar compondo o ordenamento constitucional, pelo status de ser, portanto, uma política de Estado, ter maior estabilidade, mas, por outro lado, a gente reconhecer que foi uma garantia apresentada de forma tímida, né, com apenas diretrizes muito básicas, muito superficiais, que foram supridas realmente, né, em essas lacunas apenas em 2001, com a edição ali do nosso Estatuto da Cidade, né, a Lei 10.257 de 2001. Isso justifica, gente, inclusive, a razão pela qual, eu não sei se tem aqui pessoas, né, que se preocupam com essa questão. Pois não, Jefferson? Professora, eu estava lendo um artigo sobre justamente isso que você estava falando, né? E aí eu olhei agora, você abriu na parte aí da questão aí da ordem econômica financeira, e essa questão da urbanística, né, é o que influencia na questão de alguns estados pagar mais impostos para a União do que outros, tipo São Paulo, por exemplo, né? Porque precisa dividir para outros estados poder desenvolver o seu espaço urbano, né? Exatamente. Então,
É uma disciplina, e foi ótimo você colocar isso, Jefferson, porque a gente percebe o grau de interdisciplinaridade do direito urbanístico, né? Você toca numa questão tributária, mas essa questão tributária está diretamente ligada a essa questão aqui que é constitucional, inclusive a gente vai falar um pouco sobre repartição de competência para o exercício dessa política urbana, né? E isso é profundamente, né, interdisciplinar. E bem interessante a sua colocação, porque, de fato, a gente vai ver daqui a pouco, né, o ente administrativo que é responsável pela execução da política urbana, essa é uma pergunta recorrente, uma pergunta constante em questões de prova, né? Quem é o responsável pela execução da política urbana? Não tenha dúvida, é o município, né? E aí, esse município, ele precisará ter, portanto, aporte financeiro, né, suficiente para a garantia dessa política, que vai estar prevista no seu plano diretor, mas em conformidade com essas diretrizes gerais. E aí a questão de ordem econômico-tributária é fundamental, porque sem crescimento econômico é impossível que haja desenvolvimento. E sem desenvolvimento não pode haver desenvolvimento sustentável, que é o mote que vai ditar a base, né, da nossa política urbana. Então, uma coisa vai levando a outra. Tranquilo, viu, Laércio? Ok. Se no momento da frequência você não respondeu, já me lembro, tá bom? Já sei que é a dificuldade de conexão. Não se preocupe. E aproveitando aproveitando esse gancho aí que o que o Jefferson me deu, eu já aproveito para compartilhar com vocês essa questão, né, de que é por isso que às vezes a gente está falando sobre direito urbanístico, e eu disse para vocês nas aulas anteriores que ele é um ramo autônomo do direito, é assim que a maior parte da doutrina vem se posicionando, mas no âmbito das provas de concurso público, nós percebemos como essa autonomia, ela muitas vezes está no campo teorético e não está no campo prático. Eu digo isso porque não é pouco provável que você se depare com editais, né, de concurso público, a depender da banca, que não traga direito urbanístico como sendo mais um conteúdo ali, né, mais um ramo do direito que será cobrado. Mas os conteúdos ligados a direito urbanístico, como, por exemplo, a ordem urbana na Constituição Federal de 88, a lei do parcelamento urbano, a lei de saneamento básico, o próprio Estatuto da Cidade, como sendo conteúdos de direito administrativo. Então, nesse caso, não se reconhece, essa banca não reconhece a autonomia do direito urbanístico. Eu estou dizendo isso para vocês para chamar a atenção, principalmente daqueles que pretendem fazer provas, né, abertas nesse sentido, que é super importante observar essas peculiaridades do edital, porque se o edital já te dá essa deixa, digamos que seja um concurso lá para a magistratura estadual que está cobrando conteúdo de direito urbanístico dentro dos assuntos de direito administrativo. Então, numa prova aberta ou numa prova oral, não te cabe, por exemplo, fazer essa defesa do direito urbanístico como ramo autônomo do direito. Porque a gente, pela escolha que a banca fez na elaboração do edital, a gente já tem ali um forte indício de que essa banca ainda não reconhece essa autonomia do direito urbanístico, reconhece o direito urbanístico como uma especialidade do direito administrativo. Tanto é que os conteúdos estão sendo cobrados ali dentro, né, da área do direito administrativo. Isso é super comum, até porque muitas questões urbanísticas estarão ligadas a atos administrativos, né, permissão, autorização, enfim, né, para construir, para edificar, questão da uso capião especial urbana, né, enfim. Então, a gente fala sobre essa autonomia do direito urbanístico, mas muitos editais, a depender das bancas, por exemplo, não traz como ramo específico do direito administrativo, mas traz como um ramo específico do direito ambiental. Quando você vai ver onde é que está essa cobrança, por exemplo, sobre a legislação sobre o parcelamento do solo urbano, o tombamento, o Estatuto da Cidade, está cobrado lá dentro do direito ambiental. Então, tenham atenção a isso, porque... Por que é que eu lembrei de falar isso para vocês? Porque quando a gente tem um capítulo na Constituição Federal somente para tratar da política urbana, e lá no artigo 24, né, a gente vai ter essa questão de que a expressão, né, a União vai poder legislar sobre direito urbanístico, então a gente tem um título, né, que é dado ali como a um ramo autônomo do direito. Então, constitucionalmente, não resta dúvida, né, de que a Constituição consagra como um ramo autônomo.
Mas, na prática, né, a gente ainda tem ali uma certa divergência doutrinária e isso se reflete nos editais. Então, é preciso ter essa atenção, né, para, de repente, não fazer uma defesa dessa autonomia dissonante daquilo que a banca considera, né, como mais adequado. Isso é estratégico aí para quem estuda nesse sentido de concurso. E aí, trazendo para essa perspectiva de política, né, voltando, rebobinando um pouquinho, o que nós vamos ter aqui para avaliar, portanto, nessa aula de hoje, são esses 2 artigos, né? Para que a gente possa perceber, então, o que é que a Constituição Federal ela consagra quando ela nos garante esse direito a uma política urbana. E o cerne da questão está aqui no artigo 182, pessoal. O artigo 182 vai colocar o seguinte: a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal para tudo, né? Certamente eu vou cobrar de alguma forma isso aqui para vocês em algumas semanas e não sou só eu, né? É algo que é repetidamente observado. Então, já deixa em destaque aí, né? Se você está acompanhando pelo teu material, quem é o responsável pela execução da política urbana. Então, quem vai executar, quem vai pôr a mão na massa para tirar essas diretrizes do campo teorético, abstrato e realmente aplicar é o município. Então, a União vai legislar sobre direito urbanístico, o Estado vai complementar essas diretrizes naquilo que compete ao alcance dos aspectos regionais, e quem tem a missão mesmo precípua de pegar essas diretrizes e pôr em prática por meio da execução de políticas públicas, de projetos, de ações, é o município. Então, isso consagra uma coisa que eu conversei com vocês na semana passada, o que se chama princípio do localismo, né? Essa ideia de que é o ambiente local quem melhor tem condição para executar, para definir, para delinear o tipo de cidade que se deseja construir. É até importante com isso aqui a gente pontuar um pouquinho, né, a diferença entre o direito urbanístico e o direito à cidade, né? Vocês diriam o quê se eu questionasse a vocês isso, né? Qual é a diferença entre o direito urbanístico e o direito à cidade? No Brasil, né? Claro. Ai. Vai, gente, fala aí qualquer coisa, né? Você sabe que se você errar, não vai receber 10 chicotadas em praça pública, nada, né? Enfim. Como você consegue perceber a diferença entre o direito urbanístico e o direito à cidade? Enquanto vocês pensam, eu vou contar o mesmo fuxico que eu contei na turma do horário AB, sabe, gente? Quando eu vejo o povo assim calado, eu já tenho trauma, porque eu estava dizendo numa aula essa semana, eu digo, meu povo, fulaninho fica aí na aula até o final, que quando acabar a aula eu quero conversar contigo, né, sobre um artigo que a gente está fazendo e tudo mais. Aí eu terminei a frequência, todo mundo saiu e ficou uma criatura lá, né? Até hoje está lá, foi preciso eu criar outro link para poder me reunir com o menino. É muita humilhação para o professor brasileiro. A criatura estava lá, mas não estava, né, de verdade. Então, por isso que de vez em quando falem aí, pelo amor de Deus, para eu saber que vocês estão, tá bom? Qual seria essa diferença entre direito urbanístico e direito à cidade? Professora, eu não sei bem, mas na minha cabeça, direito à cidade seria você ter acesso aos recursos do, do meio social, e o urbanístico seria um processo que que a cidade como um todo, o coletivo, passa para distribuir, vamos dizer assim, esse direito para todo mundo. Não sei se faz sentido. Faz total sentido. Muito bom. É tipo assim, o direito urbanístico, ele é um ramo do direito público,
né? Como a gente observa, ele é um ramo profundamente interdisciplinar, pautado basicamente por normas que ordenam o meio ambiente na sua dimensão artificial. Então, bastante pautado por regras administrativas e tal. O direito à cidade... Professora, pelo que eu vi, o direito à cidade ele é mais restrito, vamos dizer assim. Não sei falar agora, mas vou pensar aqui. O direito à cidade, ele já é um direito humano, né? Um direito humano fundamental. Enquanto que o direito urbanístico ele está ali voltado para a ordenação do espaço urbano, né, a regulamentação de como vai se dar o processo de expansão urbana, de desenvolvimento urbano, o direito à cidade, ele alcança um nível muito mais profundo, né, de direito humano mesmo, de direito fundamental, de compromisso ético, de compromisso político, né, de ser ali uma condição essencial ao pleno desenvolvimento da vida humana. Então, quando a gente está falando de direito à cidade, é como se a gente fosse além da questão do simples, simples vocês me entendem, né? Que não é simples, mas assim, é como se a gente estivesse indo além dessa mera ordenação do espaço, para que ele seja organizado, para que ele seja apto ao cumprimento da função social da cidade, né? A gente vai ter ali um papel muito maior, que é a de garantia de dignidade, de ética, para as atuais e para as futuras gerações. Então, o direito à cidade, ele compõe, né? Ele está dentro aí como uma das finalidades do direito urbanístico, né? Então, é uma garantia humana fundamental. E aí, quando a gente pega aqui o artigo 182, a gente percebe que a nossa política urbana, ela consagra o princípio do localismo, né? Porque ela diz que essa política de desenvolvimento urbano vai ser cumprida, vai ser executada pelo município, né? E aí a gente pode conceber, de acordo aí com a doutrina mais abalizada, que essa política de desenvolvimento urbano, ela compreende especialmente a garantia desse direito à cidade, né? Ele estaria aí sendo abraçado também, não somente a questão do ordenamento territorial. E aí, seguindo, né, o artigo vai nos garantir que a política de desenvolvimento urbano, ela irá ser executada pelo poder público municipal de acordo com diretrizes gerais fixadas em lei. Então, veja o que aconteceu entre 1988 e 2001. Nós tínhamos uma política urbana garantida na Constituição Federal sem possibilidade de uma eficácia, porque ela dependia de uma norma que viria posteriormente nos dizer quais seriam essas diretrizes gerais. Essa lei federal, né, que veio especificar quais são as diretrizes gerais da política de desenvolvimento urbano, ela só foi promulgada em 2001. É a Lei 10.257, é o famigerado Estatuto da Cidade. Quando eu digo famigerado, não é porque seja uma legislação ruim, muito pelo contrário. Ela praticamente não tem lacunas, não tem antinomias, é bastante atualizada, está perfeitamente em consonância com os preceitos do desenvolvimento sustentável, mas é famigerada porque a gente ainda tem uma distância abissal, né, entre a realidade concreta e o que está garantido, positivado nela. Então, até 2001, nós não sabíamos, então, quais seriam as diretrizes gerais da política urbana. Por isso que era complexo, né? Então, a gente tem uma Constituição que pela primeira vez garantiu uma política urbana, massa, maravilha. Do ponto de vista teórico, maravilhoso. Do ponto de vista prático, a gente não conseguiu avançar muito. Não à toa, os anos 90, eles foram marcados, né, por essa dificuldade, pelo acirramento dos problemas advindos da urbanização. Porque essas diretrizes gerais, elas ainda não estavam ali fixadas. À vontade, João. Professora, boa noite. Professora, boa noite, pessoal. Tentar aqui dar uma contribuição ou confundir mais ainda sobre o tema. Eu sou vereador aqui em Assaré. Nós não votamos ainda a lei do plano diretor. Há um desgaste político, nenhum prefeito, nenhum administrador quer colocar em pauta aquele negócio todo. Porque um bocado de regras, um bocado de normas que vem junto, e eles acham que tem um desgaste político em cima disso. Não verem o ganho,
como um todo para a cidade, nós vemos mais como um desgaste político em alguns pontos. E a dificuldade muito grande de se legislar, de atuar nessa área, de um município pequeno com poucos recursos. Quando nós estamos num momento desse, momento de crise financeira, praticamente a parte ambiental, essa parte aí urbana, essa parte voltada como um todo para o bem-estar aí, nesse sentido pelo menos de recursos, eles ficam escassos, acaba, você não escuta falar. Eu tiro isso pelo consórcio do lixão público, aquele lá, que é para ser implantado aqui na região do Cariri Oeste. Desde quando eu estou como vereador, que já voltamos várias mudanças nesse consórcio, até hoje não sai do lugar, infelizmente. Difícil trabalhar com essa questão, professora. Eu imagino, viu, João? E é uma satisfação muito grande, né, que a gente possa discutir isso no ambiente, porque essa tua fala ela é extremamente pertinente. A gente até conversou sobre isso no ADHB, porque um colega me perguntou, né, narrou um fato também que estava acontecendo na cidade dele, que era uma quantidade muito grande de terrenos não edificados, subutilizados, e que ele não via, né, acontecer na prática o que está garantido constitucionalmente, que é a previsão de uma edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo, até a própria desapropriação. E a gente falava justamente disso, né, de que uma coisa é alguém que conhece a teoria e que está trazendo, né, o debate e que consegue dizer, olha, esses são os princípios, esses são os caminhos, essas são as direções. E outra coisa é a realidade prática, né? É a arena, como diz a Hermínia Maricato. A cidade, esse espaço de disputa. Então, muitas vezes, o que a gente... Pelo menos e aí eu trago, não somente porque está aí, né? A gente vai já falar sobre isso no artigo 2º desse artigo, não é somente uma posição pessoal, né? Mas é uma questão realmente constitucional. A importância de um plano diretor para que a gente possa ter planejamento, até para que quando aconteça uma situação de crise, claro que uma pandemia é uma situação imprevisível, né? É algo que foge completamente ao melhor dos planejamentos. Mas para que mesmo quando a gente é atingido por situações catastróficas, que o nível de desenvolvimento da cidade tenha chegado aí a uma condição básica de garantia dos dois fundamentos, dos dois objetivos da política urbana, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é as funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes, né? Então, se a gente tem a possibilidade de planejar, que esse é o grande papel do plano diretor, o que é um plano diretor? É uma agenda. É uma agenda, é um conjunto de princípios básicos, é o município afirmar, colocar no papel. Esses são os princípios básicos. O município considera que esses aqui são os principais objetivos. A gente se acha desenvolvido se a gente conseguir chegar a essas questões aqui. E para chegar a essas questões, a gente vai cumprir essas ações aqui a curto prazo, essas aqui a médio prazo, essas aqui a longo prazo. Nós vamos eleger esses instrumentos como estratégias para que essas ações de fato aconteçam, né? E aí, do ponto de vista teórico, eu trazendo isso para vocês assim, é muito bonito, né? É muito simples, é muito fácil. E aí é ótimo quando a gente tem uma fala assim como a sua, uma contribuição de alguém que está na outra ponta, né? Sai da teoria e vai para a prática, porque a gente, de forma muito clara, observa a dimensão política do direito, né? O direito é político e ideológico. Então, eu entendo, e aí não sei se é o caso também, você não precisa especificar, não há necessidade disso, mas eu entendo, né, e faço essa crítica de que, por que tantos municípios têm essa ressalva? Porque é difícil se comprometer ao cumprimento dessas metas, a curto, médio e longo prazo. É muito melhor não ter planejamento nenhum e a coisa rolar solta. Porque quando a gente tem uma política urbana assegurada em um documento como plano diretor, até o exercício de fiscalização pela sociedade, ele fica mais claro. Poxa vida, era para estar acontecendo assim, né? A legislação municipal assegura que isso aqui. Mas se não existe essa legislação, fica muito mais fácil, né, da gente deixar as coisas acontecerem do jeito que for possível, né? Às vezes, e não é porque o gestor, porque o gestor público é um corrupto, etc. e tal. Não estou nem colocando no balaio da corrupção, não. Estou colocando na conta mesmo
da ineficiência que se transforma a administração pública que não tem planejamento, porque o sujeito acaba vivendo para apagar incêndios, né? Não tem clareza das ações, às vezes se propõe a solucionar um problema, né, que se arrasta no município há décadas e promete à população uma solução em 4 anos, mas isso é impossível. E se a gente tivesse uma visão de planejamento já prevista nesse documento, isso seria até mais viável para que a gente pudesse dividir em etapas, realizar o planejamento estratégico. Isso é uma questão administrativa, né? Uma outra questão que a gente também não pode deixar de considerar é que, por exemplo, um município que não tem plano diretor ou não tem uma lei específica para tratar sobre esses instrumentos que estão aqui previstos na Constituição Federal, ele não vai poder desapropriar, ele não vai poder aplicar IPTU progressivo no tempo, ele não vai poder obrigar o sujeito que não cumpre com a função social da sua propriedade urbana a ele edificar, a ele parcelar. E muitas vezes, nas cidades, sejam elas grandes ou pequenas, né, o que é que nós vamos ter? Grandes pessoas ricas, né, proprietários aí de grandes propriedades urbanas que não cumprem com a sua função social. E essas pessoas seriam as primeiras prejudicadas se a gente tivesse um plano diretor assegurando que o não cumprimento da função social da propriedade urbana enseja essas penalidades, né? Essas medidas repressivas. Quando, muitas vezes, os donos do capital, esses que detêm, né, são os proprietários desses terrenos que não cumprem com a sua função social, são justamente, muitas vezes, financiadores de determinadas campanhas, né, de políticos que são os que são eleitos. Então, é claro que não vai haver um interesse, que vai haver, inclusive, uma pressão sobre o gestor. Por exemplo, digamos que foi um gestor de oposição, é aquela eleição assim que ninguém esperava. Poxa, é o cara que não está ligado, né? Não é ligado aos grupos de elite, não é um cara rico, às vezes é um servidor público de carreira, etc. e tal, e ele também vai ter dificuldade, porque não é nem que ele não queira a aprovação desse plano diretor, mas é porque ele vai sofrer pressão desse grupo da cidade que, por deter o poder econômico, consegue criar medidas que impedem, que atrapalham, né, a possibilidade de que esse plano venha à prática. Então, claro, né, todas essas questões aí, é uma fala muito rica essa do João, né, de uma experiência prática, porque a gente para e a gente reflete que aquilo que eu aprendi no primeiro semestre, o direito é produto e reflexo da vida social, o direito é fruto da luta, né? Então, a existência de uma norma legal, como é o caso aqui, temos a própria Constituição Federal e temos lei federal, o Estatuto da Cidade, né, demonstrando a existência e a importância desse direito, não é suficiente para que a gente chegue, né, àquilo que a norma se propõe. Porque entre o que está positivado e entre o que de fato irá acontecer na prática, nós temos aqui a arena, o espaço da disputa, os poderes econômicos, políticos. Até parece que a professora, ou se não foi, está dando todas as dicas que foi criada na cidade do interior. Conhece muito bem a questão ali local. Professora, realmente essas colocações aí acontece bem sempre está aí acontecendo. Eu acredito assim, que se tiver tudo no brasileiro tem que pesar no bolso. Se deixar de passar recurso federal para o município porque não cumpriu com determinadas metas, ou não cumpriu com metas, exemplo, rapidinho tudo vai ser votado, tudo vai ser colocado em prática. Essa questão do bolso no brasileiro parece que ela pesa mais do que qualquer norma. E aqui na minha cidade não cobra IPTU. Você imagine um prefeito que pretende uma reeleição cobrar IPTU. Ele vai ficar praticamente impopular, desse jeito. A tese de doutorado da professora Sueli Chacon, que eu pedi para... Vocês foram meus alunos em sustentabilidade, não foram? Eu não lembro, gente, desculpa. Eu estou aqui na Unileão e eu fico... né? Não, foi Tamires, pelo menos eu fui Tamires, sustentabilidade. Pronto, então talvez, quem não foi meu aluno, talvez não conheça o trabalho, mas eu sempre recomendo a tese de doutorado da professora Sueli Chacon,
está disponível no Google, é só dar uma googada, o título é O Sertanejo e o Caminho das Águas. Ela faz, a tese de doutorado dela, João, foi uma análise comparativa de alguns municípios aqui do Ceará quanto à gestão administrativa, né? E o quão o populismo, ele impedia a promoção do desenvolvimento sustentável. Porque a análise que ela faz lá na tese dela é de que aqueles gestores que talvez o pessoal acabou lendo só o capítulo 4, né, que é o que eu peço para que vocês leiam, porque é o capítulo em que ela vai discorrer sobre o histórico da sustentabilidade, aquela coisa toda. Mas quem leu o livro inteiro percebeu que ela chegou a esses resultados na tese dela de doutorado. Aqueles gestores que tinham condutas mais probas, que estavam preocupados com uma administração pública enxuta, seguindo os princípios do direito administrativo, eles não eram reeleitos porque eles não eram populares. Ao passo que aqueles gestores que não demonstravam compromisso com o princípio da economicidade, compromisso ético, né? Eles respondiam ações na justiça, eram extremamente populistas, ia comer galinha no sítio de fulano, ia para... Esses aí eram os reeleitos. Então, isso também está muito amarrado a uma herança histórica, né? Por isso que eu digo, não tem como compreender direito, não tem como se ter algum posicionamento acadêmico sem compreender a história. Eu espero, professor, desculpa, eu espero que quem gosta de motocicleta, como é que andar de moto, não seja populista e não ganhe a reeleição, tá bom? Pois é, eu assim, acho que, né, e aí acho, não é nem penso, porque eu vou trazer uma opinião, não uma posição acadêmica, né? Mas eu acho que nós temos, sim, muitos gestores públicos com boa vontade política. Eu acho que nós temos, sim, bons representantes no âmbito legislativo municipal. Muita gente com vontade de trabalho, né? Mas essa arena, né, esse cenário não favorável, ou afasta algumas pessoas. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele aqui, porque talvez, enfim, nunca conversei com ele a respeito, né? Não sei se ele me autorizaria, mas ele era aquele cara fanático por política, chegava a dar agonia, porque o assunto era só isso, né? E ele era médico, ele é médico, não morreu, né? Ele é médico, e a pretensão era, eu vou começar aqui como vereador, mas eu quero ser prefeito, e isso, e aquilo outro. E ele ficou um mandato, e a gente se encontrou, né, tempos depois, e ele, Deus, eu não concorro nunca mais, eu tenho um filho para dar exemplo, você não tem noção do que acontecia. Enfim, veio, né, aquelas histórias todas, e a gente tem essa questão. Às vezes as pessoas de boa vontade acabam desistindo diante do sistema, porque de fato é um sistema muito articulado para que a gente acabe até desanimando, ou então a gente não tem conhecimento técnico, acadêmico suficiente para criar medidas que impeçam, né, determinadas ações que são prejudiciais à sociedade. Eu vivi uma situação assim, sabe, João, no município de Icó. Eu acompanhei, não sei se alguém aqui é de Icó, eu acompanhei o processo de implementação do campus da UFCA em Icó. Vocês sabem que eu sou servidora aqui na UFCA já tem mais de 10 anos. E quando foram criados os campus, o IESA, né, que era o Instituto de Estudos do Semiárido, essa era a unidade acadêmica que seria em Icó, ela não prosperou, ela não prosperou. Ao contrário, por exemplo, das outras unidades acadêmicas, né, que tem Brejo Santo, no Crato. E a experiência que eu tenho para testemunhar do período é de que a disputa política local entre oposição e situação foi levada a tal ponto que o interesse público foi prejudicado. A universidade ela não conseguiu se sobressair a essa disputa. E o que aconteceu é que o campus nunca pôde ser desenvolvido, criado, e o resultado disso é muito triste. Como vocês sabem, a UFCA não tem mais campus no município de Icó e nem perspectiva para, enfim, reabrir. E isso deixa muito claro, né, essa questão de uma perspectiva
administrativa, etc. e tal, mas que tem uma lei, a lei criou a Universidade Federal do Cariri, está aqui o recurso para tentar, mas o cenário político, a política local, ela impede. Então, assim, a gente está estudando aqui o DVC, mas a gente sabe que existem todos esses imbróglios, existem todas essas questões a serem superadas, que o Viviane botou aqui, é um câncer, né, esse populismo. Pois é, existe todo um tratamento, toda uma quimioterapia aí para ser feita, para que a gente possa, de fato, tirar isso desse aporte teorético e trazer para a prática. Vocês já sabem que eu sou uma seguidora do Ariano Suassuna, né? Eu prefiro acreditar no realismo esperançoso. Eu acho que só em a gente ter uma Constituição Federal garantindo uma política urbana já é um grande passo. Eu acho que só em a gente pensar que só se passaram 30 anos, gente, 30 anos não é nada. Eu tenho 34 anos e eu esqueço, sabe? As pessoas às vezes, quantos anos você tem? Vem na ponta da língua para dizer 22, porque para mim foi ontem que essas 3 décadas passaram que eu não vi, né? Então, assim, 30 anos é muito pouco. E em 30 anos, muitos municípios, nós já temos esse cumprimento aí, essa obrigatoriedade, pelo menos do ponto de vista formal, sendo cumprida pelos municípios, né? Os que têm mais de 20 mil habitantes de terem plano diretor, né? São poucos os que ainda não conseguem chegar a essa meta. Claro que eu não vou entrar no mérito da qualidade desses planos diretores, se eles estão atualizados ou não. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, para 30 anos, num país que tem um processo de urbanização sem nenhum planejamento, um país que tem uma herança escravocrata, que não teve nenhuma política pública de inserção de uma população pobre e negra, ter um aporte desse já é alguma coisa. Eu só não podia esperar que em 30 anos o cenário de um coronelismo, no nosso caso aqui do Ceará, que até poucos dias atrás acontecia, que existe uma herança famigerada a respeito. Então, é nisso que eu acho que a gente precisa manter, sabe? Até para que a pior coisa do mundo, né? Essa semana eu estava assistindo uma aula do Lipovetsky e ele colocava muito isso, né? A gente precisa, nessa nossa sociedade contemporânea, que é muito marcada pelo ceticismo, pelo negativismo, eu não estou nem aí para a política, eu não estou nem um presta, nem um serve. Isso não é uma realidade brasileira, isso é um fenômeno global. A crise da democracia é uma questão que está sendo discutida em âmbito de Ocidente, né? As pessoas na França, uma democracia, gente, não tem o que falar, né? A França, porra, é o lugar da Revolução Francesa. Essa ideia de liberdade, igualdade, a base da porra toda tá lá. Então, é uma galera que tem no sangue, literalmente, né? Essa vocação. Eles não estão votando. Né? As pesquisas indicam um descrédito e uma despreocupação cada vez maior entre os franceses, por exemplo, para a participação na vida pública, na vida política. Uma coisa que era uma característica de uma nação, né? Era o que caracterizava a nação francesa. Então, a gente vive, não só em âmbito local aqui no Brasil, em âmbito internacional. Mas eu concordo com o Lipovetsky, eu acho que a gente não pode se deixar levar por esse negacionismo. Porque se a gente acha que não tem jeito, não tem solução, aí vai ser ladeira abaixo mesmo, que a gente para de resistir. Não vai ter jeito mesmo, nenhum presta, se acabe tudo, né? Então, é necessário, eu milito por isso, né? Por esse realismo esperançoso. E aí, dentro desse artigo 182, a gente vai encontrar agora muita utopia, mas vamos olhar para eles, né, com um realismo esperançoso, achando que só se passou 30 anos. Tem muita água para rolar, e se a gente for num caminho progressivo, aos pouquinhos, por mais que às vezes a gente retrocede, mas caminhando sempre à frente, é possível que a gente vá ganhando nessa qualidade de vida. Vou voltar aqui, tá, gente? Então, esse artigo 182, vai lá. Política de desenvolvimento urbano é executada pelo município. Beleza. Quem vai me dizer onde é que está essa política urbana? Porque aqui a Constituição, ela inaugura, mestre dos magos, mas quando a gente se vira e diz, ok, quais são as diretrizes dessa política? Ó, escafedeu, sumiu. Então, eu tive que esperar até 2001. Então, não é nem 30 anos, se a gente for ser honesto, né? São 20 anos. Esse ano, o Estatuto da Cidade comemora 20 anos, né? Uma legislação de 2001. Então, é um cara que acabou de sair da adolescência.
Então, esse Estatuto da Cidade é que vai me trazer essas diretrizes. E aí, o mais importante, que é o objetivo da nossa política urbana. Gente, qual é o objetivo da política urbana? É o cumprimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. O que significa isso, Francilda? O que é bem-estar dos seus habitantes? A doutrina vai dizer, é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a política urbana do Brasil tem por objetivo que se assegure em todas as cidades que os sujeitos humanos têm a sua dignidade resguardada, reconhecida, protegida. Ok. E o desenvolvimento das funções sociais da cidade, o que é isso? Quais são as funções sociais da cidade? Quais são, meu povo, as funções sociais da cidade? Quando é que a cidade cumpre a sua função social? Vocês lembram que quando a gente falou sobre a Carta de Atenas trazia algumas funções que toda cidade deveria ter? Vocês lembram quais são? Habitar, circular, cultivar o corpo e o espírito. Vocês lembram disso? Essas funções, até 2001, era como a gente interpretava normalmente esse dispositivo. A cidade cumpre as suas funções sociais quando ela assegura o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à livre circulação, né, o cultivo do corpo e do espírito. Mas desde 2001, a gente já sabe quais são essas funções sociais, porque elas estão ditas no artigo 2º, inciso 1º do Estatuto da Cidade. Eu até apresentei esse artigo para vocês semana passada, quando a gente falou sobre cidades sustentáveis. Então, quais são as funções sociais que a cidade tem que cumprir no Brasil? Eu descubro isso olhando para o Estatuto da Cidade, que me diz que a cidade no Brasil ela é sustentável. E aí as funções sociais de uma cidade sustentável é o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento, à infraestrutura, transporte, serviços públicos, trabalho e lazer para as atuais e para as futuras gerações. Então, eu já sei o que é que a política urbana tem por objetivo. A política urbana tem por objetivo promover a dignidade da pessoa humana e as cidades sustentáveis. Se eu quiser falar de forma sucinta, se eu quiser ser literal, aí eu vou dizer, né, que é o desenvolvimento das funções sociais e a garantia do bem-estar dos seus habitantes. E essas funções sociais são quais? São as que estão elencadas no artigo 2º, inciso 1º, que caracteriza uma cidade sustentável no Brasil. Beleza? Em tese, todos nós, né, iríamos viver em uma cidade que tem tudo isso. Tem lazer, tem moradia, tem trabalho, tem transporte, tem serviço público, tem saneamento. E não é só para a gente, não. É para a gente e para os filhos, os netos, os bisnetos, aonde esse planeta for parar. Então, é utópico, eu sei, né, mas é o que está aqui garantido na nossa Constituição. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, claro, trata-se de lei, né? Obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Até 2001, nós só tínhamos essa obrigação. Só precisava ter plano diretor, por força de lei, de obrigação constitucional, aquele que tivesse mais de 20 mil habitantes. Por que, Francilda, esse número? Por conta da questão de mobilidade urbana. Uma das grandes preocupações das cidades é a questão de mobilidade. Quanto mais gente, mais dificultosa vai ser essa possibilidade de se deslocar com eficiência. Então, até 20 mil habitantes considera-se que é possível, né, de que essa mobilidade urbana esteja ali minimamente garantida. A partir desse número, os especialistas, né, que tratam dessa questão já consideram que, é necessário que a gente tenha ali regras muito claras para que essa mobilidade não seja comprometida. Então, até 2001, era só as cidades com mais de 20 mil habitantes. Depois de 2001, ou seja, depois do Estatuto da Cidade, ou seja, depois da lei federal que elaborou, que trouxe as diretrizes gerais da política urbana, nós teremos outras obrigatoriedades, como a gente vai estudar nas aulas das próximas semanas. E como vocês podem ver aí, não é uma opinião minha, né, que o plano diretor é a coisa mais importante da política urbana. Está preto no branco na própria Constituição. É o instrumento
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. E por que é básico? Porque é impossível executar algo com eficiência sem planejamento, né? Então, sem prever riscos, sem prever a possibilidade de angariar recursos financeiros, sem prever a existência de instrumentos, sem trabalhar com programas, projetos de curto, médio, longo prazo, sem saber quais são os princípios. Então, é o samba do crioulo doido. Enquanto a gente não tem um plano diretor, a gente não tem um planejamento. Então, a cidade vai seguindo aí a maré das políticas de governo. Mudou o partido, mudou o prefeito, mudou, agora é oposição, agora é esquerda, agora é direita, agora é centro. E aí o município não tem ali uma cara, né, uma feição, algo que, olha, está aqui. Esses são os preceitos, essas são as metas, essas são as estratégias. Daqui a 10 anos, a gente pega esse papel aqui e a gente revê o que é que foi bom, o que é que não funcionou, atualizamos e vamos agora para os próximos 10, né? Por isso, ser considerado o CERN, o grande instrumento de desenvolvimento das cidades. Parágrafo 2º, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Outra coisa que aparece demais em questão de concurso, né? Como é que eu sei se a propriedade está cumprindo a sua função social ou não? Se ela está de acordo com aquilo que está dito ali no plano diretor. Por exemplo, uma cidade que não tem aeroporto, ela provavelmente não vai se preocupar com a altura dos seus prédios. Então, qualquer bairro, de repente, tem um prédio lá de 40 andares, sem problema nenhum. Uma cidade que tem aeroporto, ela já pode determinar que em determinado bairro ali próximo ao aeroporto, ou o próprio bairro onde fica o aeroporto, de repente limitar a altura desse prédio e dizer ou não tem, ou só tem até o 10º andar. Por quê? Porque vai haver ali um cuidado para que não haja um acidente aéreo. Então, só vai cumprir com a função social naquele município, naquele bairro, o imóvel que se adequar a essa situação específica. Então, veja como é importante o plano diretor, porque é a cidade dizendo, né, o que é que interessa a ela que seja feito, como deve ser feito, para que as coisas aconteçam a contento da população. Por isso que não existe uma ideia de concreta e função social da propriedade é isso. Não, depende da cidade. É uma cidade litorânea? É uma cidade turística? É uma cidade que tem atividade de mineração? É uma cidade que tem problema de mobilidade urbana? É uma cidade como São Paulo, que tem 500 anos? Ou é uma cidade aqui como Betânia, no interior do Pernambuco, que acabou de fazer 50 anos? Então, não tinha como ser igual. E aí, como não tem como ser igual, cada município vai definir o que é função social da propriedade. Se isso não está definido, samba do crioulo doido, faço do jeito que eu quero. Não existe uma norma, uma diretriz, um regramento me dando um norte para esse cumprimento. A desapropriação dos imóveis urbanos vai ser feita com prévia e justa indenização em dinheiro. Nenhuma novidade para os senhores e senhoras, vocês sabem disso, né? Com o Pablo, ele conversou com vocês sobre a questão da desapropriação. Isso aqui, gente, é desapropriação por interesse público, por utilidade pública, né? A gente vai ter, obviamente, aconteceu aqui, né, recentemente, com essa obra do anel viário e tal. Beleza, sabemos que a regra é essa, uma indenização prévia justa em dinheiro. Ok. Diferente da desapropriação que acontece quando a propriedade não cumpre a sua função social, porque aí é um caráter de castigo, né? Um caráter repressivo, que é o que a gente vai falar agora no parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz que é facultado, ou seja, é possível, não é obrigado, é possível, se o município quiser, mediante lei específica. Que lei específica é essa? Em tese é o plano diretor, mas se não tem plano diretor e quiser ter uma lei específica para tratar disso, pode ser também, né? Então, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de sucessivamente. Então, aqui é bem importante, gente, preste atenção, né?
não pode haver nenhuma dessas medidas aqui por parte do Poder Público Municipal se a gente não tem plano diretor, se a gente não tem legislação específica. Então, mais uma vez, a gente está abrindo aí, né? Deixa correr frouxo, não tenho como trazer uma medida repressiva para garantir o cumprimento da função social da propriedade, porque me falta norma legal, cumprimento aqui de um requisito constitucional para isso. Mas se tem no plano diretor, o que é que a gente pode fazer? O terreno, a propriedade não cumpre a sua função social. Por que não cumpre? Porque é uma área não utilizada, não edificada ou subutilizada. A gente vai entender a diferença dessas três quando a gente for estudar a lei do parcelamento do solo urbano. Por hora, eu vou dizer que é basicamente um terreno baldio, um terreno que tem uma construção ínfima, que não promove desenvolvimento, ou uma área que não está devidamente construída em consonância com as diretrizes do plano diretor. Beleza. Então, se eu tenho uma dessas três situações, o que é que o poder público pode fazer? Inicialmente, é exigir o parcelamento compulsório ou a edificação compulsória. Francilda, é uma esculhambação. Eu quero logo desapropriar. Não pode. É sucessivamente. Primeira coisa que vai fazer é exigir o parcelamento ou a edificação compulsória. Quando a gente estudar aqui a lei do parcelamento urbano, a gente vai ver cada uma das etapas dessa edificação compulsória, né? Como é que é feito esse procedimento administrativo e tudo mais. Então, não cumprir. Tô nem aí. Vou construir a porra. Faça nada. É minha propriedade. Beleza. O poder público vai lá e... Ok, então, como outra medida, eu vou aplicar o IPTU progressivo no tempo, né? Você vai ter aí uma alíquota maior, né, pelo prazo máximo de 5 anos, porque você não cumpriu essa nossa primeira medida. Então, a gente tentou ser bonzinho, você não cumpriu, agora eu vou bater no teu bolso. Mesmo batendo no bolso, eu decidi que não vou cumprir, mesmo pagando esse IPTU mais caro. Então, agora sim, e somente agora, é que a gente vai poder realizar a desapropriação. E a grande diferença dessa desapropriação, né, em razão urbanística, para desapropriação por utilidade ou necessidade pública, é porque aqui a pessoa se lasca todinha, né? É de fato repressiva. Ela não vai receber uma indenização justa e prévia em dinheiro. Ela vai receber o pagamento mediante títulos da dívida pública, previamente aprovadas pelo Senado, com prazo de resgate de até 10 anos e ainda paga em parcelas anuais iguais sucessivas, assegurado o valor de indenização e os juros legais. Então, é um negócio assim para os teus tataranetos receberem se você for sortudo. Né? Então, a gente tem aí, por isso, um castigo, né? É uma desapropriação visando, já que pedagogicamente não foi possível, vamos recorrer, então, a uma medida repressiva. E, gente, o que está no próximo artigo, que aí encerrou a política urbana na Constituição Federal de 88, é a garantia da uso capião especial urbana, que vocês já conhecem da disciplina de Direito Civil, né? Talvez vocês conheçam pelo título, né, de uso capião pró-mísero, né, em favor do miserável. Então, aquele sujeito que possui uma área urbana como se fosse sua, de até 250 metros quadrados, que está possuindo ali sem oposição para sua moradia ou para sua família, e que não seja proprietário de um outro imóvel urbano ou rural, vai poder, então, usucapir essa propriedade, né? É uma tentativa bem tímida de promoção de reforma urbana. O parágrafo 1º é um negócio que não faz mais sentido, né, para nós, uma sociedade que já superou a visão de patriarcado, né, que reconhece igualdade de homem e mulher e tal, mas está aí. O parágrafo 2º, né, nos traz uma medida contrária ao enriquecimento ilícito, né, o direito não vai ser reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez, é claro, senão a gente ia ficar... A ideia é justamente distribuir, garantir acesso a quem não tem. Se você já tem, você não tem... para que adquirir outra, né? E os imóveis públicos não podem ser adquiridos por uso capião. Uma claríssima proteção ao patrimônio do próprio Estado, né? Até porque o Estado sabe muito bem que não dá bom exemplo à população. O centro de Recife, o centro de Fortaleza, as principais capitais do país e cidades do interior também demonstram isso, a quantidade de prédios públicos abandonados em situação decadente, servindo de palco para tráfico, para ações de violência das mais variadas, né, questões. Por isso que fica até estranho
a gente esperar que esse poder público municipal vá cobrar o cumprimento da função social da propriedade do cidadão quando ele próprio não promove isso, né, nos espaços dos seus próprios prédios públicos. Mas, enfim, a Constituição traz essa proteção aí ao patrimônio do Estado, e nessa perspectiva, se o imóvel urbano, né, está sendo utilizado para a moradia do sujeito, da sua família, só tem 250 metros quadrados, etc., etc., mesmo assim não poderá ser usucapido. E nisso consiste a política urbana prevista na Constituição Federal de 88. Então, como eu disse para vocês, é bem tímida, é bem simplória, é muito mais para dar um marco ali de que, olha, precisamos tratar do fenômeno da urbanização, né? A gente eleva isso ao status de direito fundamental, de um direito constitucional, mas quem vai ditar as regras, as especificidades dessa política é o Estatuto da Cidade, que se vocês estiverem comigo semana que vem, a gente já começa a estudar. Se não, a gente inicia na semana posterior. Tranquilo, gente? Ok. Muito bem. Muito bom estar com vocês, minha gente. Nós passamos 15 dias, não foi sem nos vermos aí. Se eu perceber, vou dizer isso mais uma vez, se eu perceber que a gente pode correr o risco de ter algum prejuízo com relação ao andamento do conteúdo, eu deixo a aula gravada lá no Unileão Digital, viu? Eu sei que talvez não seja um conteúdo assim que está na crista da onda, né, de cobrança de concurso, ou não é uma área que talvez as pessoas pensem em advogar, etc. e tal, mas é bem importante assim para a nossa formação cidadã, né, para, enfim, particularmente eu acho muito interessante, principalmente porque vai nos ajudar, vocês vão perceber isso na medida em que a gente for afunilando a legislação, quando a gente for estudar a lei do saneamento básico, a lei do parcelamento do solo urbano, a política nacional de resíduos sólidos, a gente vai ver que é como se a gente estivesse fazendo uma grande revisão do curso de direito aqui dentro, porque ora vamos trabalhar com direito administrativo, ora com direito ambiental, ora com direito constitucional, então isso é muito, muito rico, né? Beleza? Posso fazer a frequência? Algum comentário, alguma dúvida sobre a V1? Tudo bem, então vamos nós. Alan. Exatamente, Jefferson. Exatamente. A não ser os de procurador de município, né, procurador do estado. Teve um concurso agora para procurador da Paraíba, né, que cobrou esse conteúdo, só que dentro de direito administrativo, não como ramo autônomo. Alan não está, né? Alifen, Alissa, Ana Larissa, Bárbara. Presente. Cícero Pereira. Cícero Rogério, Francisca Laís, Franklin. Presente, professora. Franklin, ok. Giovanni. E, gente, aproveitar que a audiência ainda está alta, né? Desculpa aí, abusar um pouquinho da paciência de vocês. Mas a gente, essa consideração aí do Jefferson, né? Quase não está sendo cobrado em concurso agora, ano de 2021, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se preparando para o futuro. Os problemas da urbanização só vêm se agravando. Então, nada impede que daqui a 5 anos seja um assunto obrigatório, de repente, na maioria dos certames. Direito financeiro, há pouquíssimo tempo atrás, estava esquecido. Compunha as matrizes dos cursos de direito e foi retirado. Agora está voltando com força total. Então, eu acho que bem faz quem for se precavendo, vai se mantendo atualizado, estuda mesmo que não tão cobrado, porque a gente não sabe, né, se esse ramo do direito não vai ganhando cada vez mais importância diante da complexidade e da gravidade dos problemas que estão acontecendo na área urbana, e a gente não tem aí um boom. E, de repente, por já termos esse conhecimento prévio, a gente já sai na frente de outras pessoas que nem sequer, dentro da graduação, tiveram a oportunidade de ter noção dessa discussão aqui.
Então, isso, né, me ocorreu, eu acho que é importante dizer. Eros. Igor. Presente, professora. Jefferson. João Laécio. Presente. João Robério. José dos Santos. José Paulo. Kate Maiane. Leandro. Presente, professora. Laurence. Marcos Macedo. Maria Micaele. Mateus Simeão. Presente. Maiana. Presente. Moisés. Mirela. Pávila. Rosa Isabela. Ruth Brito. Tainá. Vinícius. Vinícius Ebert. Viviane Costa. Viviane Figueiredo. Ian Almino. Aqui, professora. Tchau, gente. Boa noite. Tudo de bom, viu? Micaele, não disse. Só um momento, Micaele. Deixa eu ver se eu não coloquei falta. Eu acho que é porque tu é da lista de presença, da lista de frequência presencial, não é? Deixa eu ver aqui. Só para checar. Aguarda um minutinho, por favor. Vocês são da lista presencial? Denilson, deixa eu ver aqui. Denilson e Micaele. Denilson, sim. Micaele, não. Não estou localizando teu nome, Micaele. Deixa eu olhar novamente aqui. Pode ser que seja cansaço. Marcos. É porque é Maria Micaele, certo. Retirar aqui a falta. Eu tinha colocado falta. Tranquilo. Prontinho, retificado. Tchau, gente. Boa noite.